Oi pessoal, tudo bem com vocês aí? Boa tarde, como é que vocês estão? Quem tá aqui? Sandrinho chegou, Camila também, Me Crazy tá aqui, Carol, Mariana, o Guilherme já tá por aqui, Luiz, Caio, Beatriz, tudo bem galera? Como é que vocês estão? Quem hoje tá preparado aí, tá esperando pra gente falar sobre Irlanda, sobre Dublin? Quem aí tá pensando em fazer um intercâmbio na Irlanda, manda um oi aqui pra mim. Aninha tá aqui, Karina tá aqui, Dani tá aqui, Tamara. Oi gente! Hoje a gente resolveu falar com vocês sobre a Irlanda, que é um destino que todo mundo fica pedindo aqui pra gente, fica mandando DM, falando: eu quero saber um pouco mais sobre o intercâmbio na Irlanda, eu quero entender um pouco mais como que funciona, eu quero saber como que é a vida na Irlanda, se dá pra trabalhar e como é o trabalho lá, como que funciona, quais são todos os detalhes pra gente poder trabalhar e estudar na Irlanda, que é um super destino que o brasileiro adora, que é um destino muito fácil para o brasileiro e que tem um custo muito legal também. Então, a gente vai falar, a gente vai estreitar todos os assuntos de Irlanda e para isso a gente fez um convite para um hashtag Viajante CI, o nosso super parceiro aí, o Guilherme Leal, que já tá aqui com a gente na live, que eu já vi que ele tá por aqui. E o Guilherme vai contar pra gente hoje como é que estão os dias dele lá na Irlanda. O Guilherme já tá lá, acho que tem mais de um ano que ele tá lá. E ele vai contar todos esses detalhes pra gente. Como ele conseguiu ir pra Irlanda, como ele se planejou, como é que funcionou todos os detalhes e como está o dia a dia dele na Irlanda. Então, vocês estão preparados aí? Vamos chamar o Guilherme aqui pra gente começar esse papo com ele. Guilherme, tô te chamando aí pra gente começar a conversar e você contar todos esses detalhes. Olha ele aí, tudo bem, Gui? Opa, boa noite, boa tarde para vocês, boa noite aqui para mim já. Boa Tudo noite, bem? aí são o quê? 8h05 da noite? Exato, são 4 horas de fuso aqui. Muito legal. Tá frio aí ou tá calor? Tá frio, aqui não faz calor. Aí não faz calor não, né? O mais calor que faz aqui é 25, no máximo, 25 graus. Aqui 13 graus é camiseta, tá tudo certo. É muito bom. E me fala uma coisa, a gente te convidou hoje porque a gente quer saber tudo sobre a Irlanda. A gente quer saber todos os detalhes de quem vive, de quem mora em Dublin. É um assunto que sempre vem aqui pra gente. O pessoal manda muitos directs aqui pra gente, porque tem curiosidade. E a Irlanda é um destino que o brasileiro gosta muito e que o brasileiro procura muito a Irlanda. Então a gente quer trazer cada vez mais essa pauta aqui para o pessoal conversar e para o pessoal tirar todas as dúvidas. Para a gente começar, Gui, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua história, um pouquinho de quem é você, como é que você chegou na Irlanda. Perfeito. Então, primeiramente, boa tarde a todo mundo que está assistindo aí. Eu sou o Guilherme Leal, eu sou de Volta Redonda, uma cidade no interior do Rio, não sei se todo mundo conhece, mas eu tô com 29 anos. Eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio, né? Eu sempre gostei dessa ideia de morar fora, eu sempre almejei isso na minha vida, né? Não tive a oportunidade de fazer faculdade fora, eu fiz na minha cidade mesmo, e quando eu me formei na faculdade eu percebi, caramba, eu preciso falar inglês, né? Eu preciso me forçar a fazer isso, né? Para dar um up na minha carreira. E aliado a tudo isso, eu tenho um primo que veio para Dublin em abril de 2017 e desde quando ele veio, ele ficou assim na minha cabeça: pô, Gui, você tem que vir, cara, que é muito legal, você vai gostar e tal. E aí eu comecei a pensar a respeito, né? E aí eu comecei a pensar, né, a respeito de como seria isso. E aí eu estava trabalhando na época, em 2017, e pouco, assim, cerca de um ano depois, a empresa onde eu trabalhava, ela cancelou o contrato com a outra empresa, né, que eu prestava serviço, e aí eu fiquei desempregado. Isso foi mais ou menos em maio de 2018,
E aí eu pensei, caramba, eu sempre quis fazer intercâmbio. Meu primo tá me chamando, tá falando que é bom. E aí eu comecei a pesquisar, eu falei, não, vamos ver como é que é essa situação aí, de como que funciona o intercâmbio para a Irlanda. E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu percebi que é um destino bastante procurado, como você já disse antes. Aham. E eu comecei a ver que Dublin é uma cidade, assim, policultural demais. Então, assim, aqui você encontra gente de tudo quanto é canto do mundo. E eu percebi também que aqui não é tão difícil vir. Às vezes a gente pensa, caramba, eu vou fazer um intercâmbio, mas, nossa, isso deve custar deve custar, assim, rios de dinheiro, né? E eu pensei, caraca, deixa eu pensar. E aí eu comecei a pesquisar e eu consegui ver que não é assim, não é tão difícil, né? Se a gente tiver um planejamento, se a gente conseguir se programar direitinho, a gente consegue, né? A gente consegue lutar pelos sonhos da gente. É E foi verdade. então que eu comecei a procurar, né, assim, agências de intercâmbio para me auxiliarem nisso, porque a gente sabe que eu, pelo menos, eu nunca tinha nem andado de avião, quem dirá sair do país, né? Então eu pensei, caraca, eu preciso de alguém para me auxiliar nisso. E aí eu comecei a ver, né, algumas agências e tal. Na minha cidade tem a CI. Opa, desculpa. Caiu aí? Caiu aqui meu suporte, mas vamos lá. Na minha cidade tem algumas agências, né? E a CI é uma delas. E foi Aham. então que eu cheguei até a CI e comecei um relacionamento com o pessoal de lá, né? Até mandar um Uhum. abraço aí para Kelly e para o Bruno, que são o pessoal lá da CI de Volta Redonda. É, Oi, Bruno, Kelly, CI Volta Redonda, aí, galera do Rio de Janeiro. isso aí. É, e assim, então eu comecei a pesquisar e eu vi que era possível, era de fato possível. E quando foi, e aí eu comecei, né? Como eu tinha saído do meu serviço, eu tinha uma graninha guardada, eu vendi meu carro e eu comecei a fazer mais economias, né? Para poder também, assim, ter uma folga, né, financeira, né? Para a gente não Aham. passar necessidade. E aí eu decidi, fechei o intercâmbio com eles em outubro de 2018 e embarquei em janeiro de 2019 para cá. Então tem 1 ano e 3 meses que eu já estou aqui. Muito bom. Esse período de planejamento durou quanto tempo? Olha, o período de planejamento, desde o momento da tomada de decisão de falar, caramba, eu vou, até eu embarcar, foram mais ou menos uns 8 meses. Porque eu comecei, assim, eu tomei a decisão mais ou menos em maio para embarcar no final de janeiro. Então, se contar, são mais ou menos 8 meses. Tá. Quando você foi demitido da sua empresa, você saiu naquele dia, você já sabia que você ia fazer o intercâmbio? Ou foi naquele momento que você falou, acho que agora é a hora? Então, eu já tinha vontade e como assim, uma demissão, né? No caso, a minha demissão ela foi por um motivo assim de força maior, vamos dizer, né? Porque a gente já estava ouvindo rumores de que poderia cancelar o contrato e tal. E assim, eu acredito muito em Deus, né? Então eu comecei a pedir muito a Deus, oh meu Deus, se for para eu fazer meu intercâmbio, que eu vá ser demitido, senão é para minha cabeça se manter aqui, né? Que E legal. aí, pouco tempo depois, aí veio a notícia, né, que o nosso contrato seria cancelado Uhum. e que a gente não iria trabalhar mais por essa empresa, entendeu? E foi aí que eu falei, essa é a resposta que eu estava precisando, né? Então foi isso. E aí, nesse momento eu tomei decisão e falei, vamos embora. E aí chegou janeiro, deu aquele frio na barriga, você Nossa sabia o Senhora. que você estava fazendo, você estava certo de que você estava indo para lá. Que hora que caiu a ficha que você falou, meu Deus, estou indo de verdade, estou indo fazer meu intercâmbio, como é que isso está acontecendo na minha vida? Olha, caiu a ficha quando eu estava no aeroporto do Rio, né, no Galeão, e eu passei pela catraca e olhei e dei tchau. Foi nesse momento que eu falei, nem caiu a ficha e já caiu a ligação, já era. Agora não tem como voltar atrás mais. E você estava sozinho? Não tinha ninguém com você, né? Você foi sozinho, você Sim, eu embarcou vim sozinho para sozinho. o intercâmbio. Exatamente, eu vim sozinho. E aí, assim, eu nunca tinha andado de avião, né? Eu tenho um pouco de medo de altura. Eu lembro que meu pai ficava assim: você vai morrer de medo. Meu pai já tinha andado, minha mãe já tinha andado, meu irmão. Eu era o único que não tinha andado ainda. Meu pai ficou assim: você vai morrer de medo, andar de avião, que não sei o quê. Eu falei: rapaz, vamos ver como é que é, né? E eu lembro que foi a melhor sensação, assim, no momento que eu tava decolando, que o avião ali dá aquela
aquela esticada, né? Aham. E aí o seu corpo dá aquela empinada para trás e eu falei, caraca, que sensação gostosa. Nossa, isso é muito bom. E aí eu falei, ah, Nunca agora mais você vai querer parar de viajar. não. E tanto que aqui, graças a Deus, eu tenho oportunidade de viajar, né? Eu sempre que eu posso eu faço uma viagem, né? E é uma sensação muito boa, uma sensação de liberdade muito boa. Cara, aí você tem a Ryanair, que é preço de banana, né? Nossa, nossa, nem me fala. Eu tô com saudade já. Ryanair, Ryanair salva a vida de todo intercambista aí na Europa. Nossa, com certeza, com certeza. Ô, Guilherme, me fala uma coisa. Hum, Aí você embarcou, chegou na Irlanda. Como é que foram os seus sim. primeiros dias aí? Sofreu muito? Então, ele por incrível que pareça, não sofri muito, Que legal, que porque bom. assim, assim, eu tenho uma característica que eu sou bastante apegado com família, com amigos, né, relacionamento, essa coisa toda, Aham. mas eu também sou bastante livre. Então, assim, se eu tenho que viver, eu vou viver e os meus, eles não vão me deixar desamparado, Vão entendeu? estar Então, sempre assim, te eu vim, esperando. exato. Então, assim, eu vim de cabeça erguida, de coração aberto, falei, não, vamos lá e vamos ver aqui como é que vai ser. E como eu já tinha meu primo aqui, é, apesar de eu tê-lo aqui, eu contratei uma acomodação, né, pela CI, Aham. mas o primeiro dia eu fiz questão de ficar lá na casa dele, né, porque ele que tanto ele com a esposa, né, eles tanto me incentivaram a vir para cá, e aí eu saí direto do aeroporto para casa deles, né, eu lembro que quando eu pisei no aeroporto aqui, tava um frio, rapaz, você não tá entendendo, que mês de janeiro é o auge do inverno, né, Eu sei, já fui para aí em janeiro. é puxado. É. E aí eu cheguei aqui, um frio do caramba, e eu falei, caramba, meu irmão, e agora? Agora já era, não tem como voltar para trás mais. E aí eu lembro que eu fui para casa dele e tal, e aí eu lembro que eu cheguei, era por volta de 10h30 da noite, assim, na casa dele, e aí ele, sim, ele tava me esperando, né, com comida pronta e tal, com sobremesa, aquela recepção e tal. E aí, assim, para mim pode ter... Oi? Travou Oi? aí? Opa, beleza, travou. Vamos lá. E eu já tinha uma pessoa conhecida assim, eu já tinha um porto seguro aqui, né? Aham. Então, foi uma vantagem para mim, eu posso dizer. Mas no outro dia eu já fui pro hostel e lá eu fiquei por uma semana e ali mesmo já fiz bastante amizade, conheci gente brasileiros, conheci gente da Argentina, conheci gente do México, conheci gente do Chile, conheci gente da França e assim isso com uma semana de intercâmbio, né? E foi isso, na primeira semana a gente geralmente não estuda, né? A gente tem esse tempinho para se adaptar. Aham. Então foi bem legal. Nossa, foi um frio. A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma blusa decente, porque a que eu trouxe do Brasil não dava conta do frio, né? Que estava fazendo na época, devia estar fazendo aí Já por foi volta para de. Primark e já comprou uma Né, blusa. a famosa, né? Primark. Não tem jeito. Se a gente der mole, a gente fica pobre lá. E aí foi Já que é isso. tão Os primeiros barato e dias. eles levam todo o nosso dinheiro, né? Exato. É isso aí. Muito barato. É muito barato, mas na hora que você vê, você pegou tanta coisa que ficou caro demais. Com certeza, né? É verdade. É isso aí. E me fala uma coisa, o processo da acomodação para você foi ok? Você já está um ano e pouco aí, né? Um ano e 3 meses, Hum, você falou? Isso, isso. Você já deve ter mudado de acomodação algumas vezes. Sim, mudei. Então, a minha primeira acomodação aqui, como você disse, Dublin é um destino muito procurado por brasileiros, Aham. né? E assim, isso tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, né? Ponto positivo que eu enxergo, essa questão de acomodação. Aqui, brasileiro só fica desesperado atrás de vaga se quiser, porque a nossa comunidade aqui ela é muito grande, entendeu? Então, assim, a gente tem essa certa vantagem, né? Eu lembro que com 3 dias aqui na Irlanda, eu já me inseri em vários grupos de WhatsApp, Facebook, procurando, né, para saber de acomodações e tal. E eu lembro que com 3 dias eu consegui. Uma menina, a Gabriela, uma amiga que eu conheci, né, na época, ela tinha algumas vagas e aí eu fui, visitei, fiz a visita na casa dela, fiz umas outras visitas, mas eu acabei optando por essa vaga que ela me passou e era assim, coisa de 5 ou 6 quilômetros do centro, pagava 400 euros, dividia o quarto com mais três Aham. rapazes, né?
2 brasileiros e um mexicano. Isso foi bem interessante, porque o mexicano sempre estava lá, a gente sempre batia um papo em inglês e tal. Que De vez em legal. quando ganhava um espanhol também. E assim, era uma casa enorme com 20 pessoas, era Caramba! bastante coisa. Então, assim, aqui tem para todo gosto, né? Tem casa para todo mundo. Tem casa para quem quer morar com muita gente, tem casa para quem quer morar com pouca gente. Tem quarto single, né? Que é o famoso quarto de solteiro, né? Que você mora sozinho. E, e assim, são as mais variadas, né? Tem um certo contraponto. Ou você paga um pouquinho mais caro e mora mais perto do centro, em casas menores, com um pouco menos de conforto, ou você paga um pouco mais barato, mas mora em casas mais confortáveis e mais afastadas do centro. Você tem que pegar um ônibus, que você tem que às vezes pegar um trem, pegar um metrô, entendeu? Metrô não, porque aqui não tem metrô, né? É o Luas, que a gente chama um trenzinho que rola na rua, assim, por cima, né? Mas, então, é basicamente isso. Ou você mora perto do centro, paga um pouco mais caro e um pouco menos de conforto, não que é Uhum. desconfortável, que é um pouco menos. Ou você mora mais afastado, em casas maiores, mais confortáveis. E, porém, você tem que pegar ônibus, tem trânsito, tem essa coisa toda. E como é que é a escola? Olha, escolas. As escolas de inglês, pelo que eu percebi aqui, depois de um ano trabalhando aqui, minha mãe ela sempre dizia que a escola sempre faz o aluno, né? Concordo em partes, porque tem escolas muito boas, que obviamente custam mais caro, tem escolas intermediárias que custam um preço razoável e tem as escolas mais baratas. A escola que eu estudei é uma escola da mais econômica, mas é uma escola boa, não é uma escola ruim. Se a gente se dedicar, a gente consegue sim aprender. Tinha bons professores, Aham. mas eu vejo relatos assim de gente que estuda em escolas muito boas e que de fato dão um up muito grande no inglês. E eu escuto também relatos de galera que estuda em escolas assim bem simples e passam dificuldade, entendeu? Tem problemas com professor que falta, com troca de professores. Sei lá, dificuldade no acesso à secretaria, entendeu? Então, assim, é, tem que colocar muito na balança o que que você quer, entendeu? De fato, como objetivo do seu intercâmbio. Se o seu objetivo for aprender inglês de verdade, é bom que você pague um pouquinho mais caro e tenha uma escola melhor, entendeu? Você vai ter uma estrutura física melhor, você vai ter professores melhores, entendeu? Então, é mais ou Lembrando menos que a CI isso. só trabalha com escolas aí super pontuadas pelo governo irlandês e tem toda a qualificação. E isso é muito importante você falar, porque nós que trabalhamos com intercâmbio há muito tempo aqui na CI, a gente sabe que algumas empresas, principalmente pequenas empresas com nomes não tão grandes no mercado como a CI, que hoje é a maior empresa de intercâmbio do Brasil, somos a empresa mais premiada. Eu acho que é muito importante a gente reforçar isso e por isso a gente tem todo esse cuidado na escolha do nosso parceiro que vai oferecer as escolas e que vai fazer essa parceria para a gente com os nossos clientes, porque tem muita gente que vai pelo preço, porque existem escolas e agências que oferecem só o preço e a pessoa fala, nossa, é muito mais barato. E quando chegam na Irlanda, né, o Guilherme, a gente já viu isso acontecer várias vezes, a escola não existe, a agência é picareta, acabou tendo algum problema, alguma coisa assim. Isso existe muito, gente, principalmente em destinos como a Irlanda, onde existe a possibilidade do trabalho e uma história parecida com a do Guilherme, que ficou desempregado, que botou tudo a perder e catou toda a grana que tinha e falou, vou embora para a Irlanda para poder fazer meu intercâmbio, para trabalhar. E hoje é um case de sucesso, está aí, está mais de um ano trabalhando, estudando e por aí vai. Faz diferença. Então é um momento da gente parar para pensar se realmente a escolha que você está fazendo é a escolha certa, né? Às vezes é melhor você pagar um pouquinho mais, pensar nessa parcela um pouquinho maior, mas que com certeza vai ter uma entrega muito maior, uma qualidade sem dúvida nenhuma, que você vai estudar realmente, vai fazer seu intercâmbio com todo o cuidado que a CI tem para todo mundo, né? Isso faz muita diferença. Exatamente. E até completando essa sua fala, né? Como eu disse, a minha escola é uma escola, a primeira escola que eu estudei foi uma escola das mais econômicas, porém, como eu disse, é uma escola de bastante qualidade, entendeu? Então, assim,
professores bem legais, entendeu? Material ok. Então, assim, mesmo sendo uma escola econômica, não perdeu em qualidade, entendeu? É uma escola que a Que gente escola consegue você atender. estudou? O pessoal está perguntando aqui. Eu estudei na ICOT. 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 Ok. É. Uhum. É uma escola boa, uma escola, Uhum. assim, com preço que eu diria justo, entendeu? Sim, sim. Porque, assim, também, como você disse, não adianta a CI colocar o nome dela numa escola qualquer, né? Então, isso vai trazer a credibilidade da CI para baixo. Então, Exatamente. obviamente, não é isso que ela quer. E, assim, um dos pontos que me fizeram fechar com a CI foi justamente essa questão da credibilidade, né? Porque antes de embarcar para cá, antes de fechar qualquer coisa, eu cheguei a ver em outras agências e tal. E uma coisa que me chamou muita atenção da CI foi que a CI ela possui o selo Belta, né? Que é a certificação que garante a estabilidade financeira da empresa. Ou seja, Muito a legal você falar CI disso. essa aí é uma, assim, como você já disse, é a maior empresa de intercâmbio do Brasil, né? Tem mais de 130 lojas, né? Eu pesquisei isso tudo antes de vir. E isso acabou trazendo uma confiança muito maior. De fato, eu acabei pagando um pouco mais do que eu pagaria em outra agência. Uhum. Mesmo estando numa escola mais barata, mas eu paguei um pouco mais caro. Mas eu paguei justamente por essa, como diz? Por essa confiança, entendeu? Isso é muito Essa importante. tranquilidade, você tá dormindo tranquilo, Exato. né? Não, e assim, não tenho nem o que dizer, né? A CI, ela tem a sede aqui na Irlanda, né? A CI Irlanda. Até um abraço pro pessoal aí, pra Malu, pro Wagner. E, assim, a recepção que a gente tem da CI aqui, de todos os alunos que vêm da CI Brasil, eles são recebidos pela CI aqui na Irlanda. É E isso é verdade. fantástico, né? Eles falam sobre workshop, eles dão workshop sobre emprego, sobre documentação, sobre o dia a dia aqui na Irlanda. Então, assim, para quem chega meio cru, isso é muito importante. Isso faz uma diferença que às vezes as pessoas não fazem ideia, né? Às vezes as pessoas vêm por uma outra agência É que não tem, verdade. assim, uma estrutura física aqui, né? Então, às vezes as pessoas elas podem sentir assim, caramba, cheguei aqui agora, o que eu faço? E com a CI isso não acontece, porque a gente tem uma recepção muito calorosa aqui, é muito importante. É verdade. Eu estive aí na CI Irlanda, eu fui para conhecer, até por todo esse material que a gente apresenta aí para o cliente da CI. E realmente, quando eu estava aí na CI Irlanda, eu fui muito bem recebido também pela Malu, por toda a equipe da CI Irlanda. O que a CI Irlanda faz para o cliente da CI, nenhuma empresa faz, que é receber mesmo de braços abertos num super escritório e promover esse workshop que a gente faz, esse cuidado, essa reunião, esses detalhes que a CI vai oferecendo para o cliente, faz muita diferença. Porque assim, o cliente, você estudante, quando chega, aí você está perdido, você não sabe, você não conhece esse país, você não conhece os detalhes, você não conhece nada. Então, assim, todo o cuidado que a Malu e toda a equipe da CI Irlanda traz é sensacional. Eu, por exemplo, que participei de uma das reuniões com os estudantes que chegaram, eu aprendi muita coisa ali, eu me senti como se fosse um estudante naquele momento e aprendi muita coisa interessante e saí daquela reunião entendendo muita coisa da Irlanda e sabendo que Dublin estava ali de muito fácil acesso para mim, sabendo como utilizar transporte público, sabendo detalhes de farmácia, de até salão de cabeleireiro para se eu precisasse Sim, cortar cabelo. São todos pequenos detalhes, mas que faz toda a diferença com e certeza. por aí vai. É isso aí. A galera está me perguntando muito sobre trabalho. A gente vai falar de trabalho daqui a pouquinho. Eu estou vendo as perguntas todas chegarem aqui. Para quem chegou agora, pessoal, entra no ci.com.br/WhatsApp, que está toda a nossa equipe de consultores oferecendo para vocês os detalhes que a gente pode trazer, as escolas, todas as ofertas, as promoções que a gente tem na Irlanda neste momento, igual que o Guilherme está trazendo aqui para a gente, com todos os detalhes. O Guilherme também tem ajudado muito alunos do Brasil e alunos que estão na Irlanda a passar informações de intercâmbio e dando suporte também junto com a CI Irlanda, né, Guilherme? Isso Passando aí. todos os detalhes. O cara está entendendo tudo de intercâmbio e está ajudando todo mundo. A gente está vendo aqui toda a consultoria que ele está fazendo aqui com a gente, ele sabe tudo de intercâmbio. E para quem
chegou agora aqui com a gente e perdeu o começo da nossa live de hoje, é só você entrar em ci.com.br/live, se cadastra ali rapidinho, que você consegue receber tudo que a gente conversou até agora aqui na nossa live e também nas próximas lives que a gente está fazendo. A gente passa uma agenda para vocês de tudo que a gente está fazendo de lives aqui para vocês. Todos os dias nós estamos incansáveis aqui durante a quarentena, porque a gente quer tirar você desse sufoco da quarentena e passar todo o conteúdo, tudo que a gente sabe de intercâmbio, para você se planejar para o seu intercâmbio aí. Vamos falar de trabalho, então, e daqui a pouquinho a gente fala de documentação, que também é super importante. Você chegou sem saber se você ia trabalhar, quando você ia trabalhar e como funciona o trabalho aí. Como é que funcionou isso para você? Você conseguiu um emprego rápido, Guilherme? Então, você falou a questão da documentação. Aqui na Irlanda, documentação e trabalho, elas andam juntas. São duas coisas que elas andam juntas. É impossível você conseguir trabalho. Assim, é até possível, mas não é muito legal. Você conseguir trabalho sem ter a documentação correta, entendeu? Então, assim, para você conseguir um trabalho aqui na Irlanda, você precisa de estar com o seu GNIB, né, que é o seu visto. Exato. Você precisa ter o PPS, que é como se fosse a carteira de trabalho deles aqui, entendeu? E você precisa ter uma conta no banco. Uhum. E aí, como funciona isso? Qual é o processo? O GNIB, pensa que aqui é um país que recebe muitos imigrantes. Então, a imigração, ela tem uma demanda muito alta por visto, por essa coisa toda. Então, uma dica que eu dou para a galera, que foi o que eu fiz, se programem para já chegar aqui na Irlanda com o seu visto, a entrevista, né, do seu visto, o dia que você vai tirar, marcado. Porque aqui na Irlanda, diferentemente de países como os Estados Unidos, como a Austrália, você não precisa ter o visto antes de vir para cá, entendeu? Então, assim, a Irlanda ela tá no Tratado de Schengen, que assim, o brasileiro ele pode passar até 90 dias na Europa como turista, independente de qualquer coisa. Ele vem como turista, ele não precisa de ter visto para isso. Porém, para você se tornar um estudante aqui, você precisa ter o visto. E, consequentemente, para trabalhar, você precisa ter o visto. Então, a dica vão até o site da imigração, mesmo estando no Brasil, você já consegue fazer o seu appointment, que a gente chama. Agendamento. Exatamente, que é o seu agendamento. Eu consegui fazer o meu agendamento, eu lembro que eu cheguei aqui num sábado à noite e o meu agendamento ele estava para a próxima sexta-feira, ou seja, na primeira semana. E isso foi uma vantagem muito grande, porque na primeira semana eu já consegui tirar o meu GNIB, né, minha carteira de identidade daqui, o meu visto, e com o GNIB em mãos, eu consegui começar a correr atrás de emprego. E eu comecei a imprimir um monte de currículos, né, pelo workshop da CI, eu consegui fazer o meu currículo em inglês, né? Eu tive esse auxílio do pessoal lá e fui pra rua. Imprimi aí, eu lembro que eu devo ter impresso aí com mais de uns 50 currículos, imprimi na escola mesmo e saí. Em café, em restaurante, em loja, em tudo que você pode imaginar. Conhecidos, e fui deixando. Fui deixando. E aí eu lembro que o meu primeiro emprego, eu já tinha conta no banco também, eu consegui um agendamento no banco, né, que é o AIB, que é o banco aqui da Irlanda, um dos, né, mais famoso. E eu consegui abrir minha conta também, assim, com 2 semanas eu consegui abrir também. E tendo esses 2 documentos, eu precisava apenas do PPS. Só que o PPS ele é um pouco mais burocrático, né? Para você conseguir um emprego, você precisa ter o PPS. E para você ter o PPS, o empregador precisa te dar uma carta dizendo que ele precisa de você para trabalhar. E aí sim você vai na imigração e eles emitem a sua carteira de trabalho. Não é simplesmente você chegar lá e pedir. Entendeu? Então tem essa pequena barreira, porque não é impossível de conseguir. E aí, assim, até uma história curiosa, né? Que eu conheci, eu tava no Facebook procurando vaga de emprego, assim, na segunda semana, mais ou menos. E aí eu vi um rapaz postando que o Subway, onde ele trabalhava, tava contratando. E aí eu falei, vamos lá ver qual é, né? E aí eu lembro que eu cheguei lá e aí eu conversei com a gerente, né, do Subway. É uma mulher da República Tcheca, então eu já tive que exercitar o meu inglês. Eu vi que tem uma menina que perguntou sobre o meu inglês. Eu já tinha um inglês, assim, intermediário, não foi que eu já tinha feito curso no Brasil, então eu já conseguia me virar.
Não Uhum. era nada de outro mundo, mas eu conseguia me virar, conseguia me Claro. comunicar bem. E aí eu lembro que foi muito engraçado, porque eu cheguei lá numa quarta-feira de manhã, e aí eu falei, você que é a gerente, tal, não sei o quê. Eu vi a vaga que o Arthur postou no Facebook, dizendo que vocês estavam contratando e tal. Vocês ainda estão contratando? Ela, sim, a gente está com a vaga aqui e tal. Você conhece o Arthur? Eu nunca tinha visto o Arthur na vida. Eu falei, claro, o Arthur é meu amigo, eu conheci ele. A gente se conhece do Brasil, ele é muito gente boa, grande amigo meu. Nunca tinha encontrado com ele, né? Aí ela começou a fazer uma série de perguntas, como é que estava a documentação e tudo. Eu falei, eu já tenho o GNIB, já tenho o PPS, já tenho a conta no banco, só que eu não tenho PPS. Você precisa me dar uma carta. Você pode me dar a carta lá? Tá bom, beleza, posso te dar a carta. E aí foi. E foi minha primeira experiência aqui, né, como montador de lanche do Subway. Foi muito engraçado, porque às vezes eu não entendia o que o cliente falava, mas eu trabalhava sozinho. Então, assim, isso me forçou Era só demais a você aprender. no Era Subway sozinho. todo? Não, e eu vou te falar, na verdade era dentro de uma loja de conveniência e lá no fundo ficava o quiosque do Subway, Aham. entendeu? E aí, assim, eu trabalhava nesse quiosque, eu trabalhava sozinho. E aí, o agravante era, eu trabalhava sozinho, de madrugada, eu pegava 11 da noite, saía 7 da manhã, Caramba. trabalhava sozinho de madrugada e eu tinha que montar o lanche, eu tinha que conferir troco, eu tinha que fechar a caixa, eu tinha que fechar estoque, eu tinha que fazer tudo isso sozinho, né? Eu tinha Morrendo que de limpar sono. todo o espaço ali. Hã? Morrendo de sono. Nossa senhora, e era terrível. Chegava, não tinha tempo de dormir, já tinha que ir para aula, e aí chegava em casa, dormia mais um pouquinho, voltava para trabalhar, e era uma correria, uma coisa louca. Mas isso foi muito importante porque me ajudou demais a me desenvolver, tanto no inglês como no meu emocional. Essa parte de trabalho é muito importante aqui. Se a gente consegue um trabalho que nos force a crescer, nossa, isso é muito importante. Então, assim, foram 3 meses literalmente suados para ganhar aquele dinheiro. Quanto que ganha mais ou menos, que nem você que trabalhou no Subway? Quanto que você tirava por hora no Subway? Então, o salário mínimo aqui na Irlanda, quando eu cheguei, era 9,90 euros, né, por hora. Aham. Aqui a gente é pago por hora, né? Aham. Se você trabalhar muito, você ganha muito. Se trabalhar pouco, você ganha pouco. É, Agora tá 10,10, se eu não me engano, o salário mínimo. E assim, 90% dos estudantes a gente é pago pelo salário mínimo, né? Agora é 10,10. Aham. Mas se a gente trabalhar aí as nossas 20 horas semanais, né, que é o permitido por lei, a gente consegue levar uma vida ok, assim, com certo conforto. Não é impossível. Obviamente que a gente não vai ter muita regalia, mas a gente consegue viver bem sem passar aperto, sem ficar com fome, essa coisa. Muito legal. Muito bem. E depois do Subway, o que que você fez? Então, depois do Subway, eu entrei numa firma de limpeza. Eu trabalhava numa faculdade, né? Eu Que é o limpava lá. famoso cleaner que todo mundo O passa. famoso cleaner. O Todo mundo faz. Quem não faz cleaner não faz trabalho e estudo, não faz o intercâmbio de trabalhar e estudar direito. Tem que passar Isso pelo aí. cleaner. Ó, eu te arrisco que são duas profissões, são três profissões, que se o cara vier para um intercâmbio e não fizer, ele pode falar que ele não fez. Que é o cleaner, o floor staff do pub e o kitchen porter do restaurante, que é o famoso lavador de prato. Esse aí é terrível. É verdade. E na É isso Irlanda aí. também, entregar o jornalzinho no metrô é fato, né? Tem bastante. Aqui tem um que é muito característico, que é a galera do delivery, que é a galera de bicicleta que entrega lanche. Ah, que Nossa, legal. isso daí tem muita gente. Você vê um cara do delivery, você fala assim, com certeza é brasileiro. A galera domina. Muito bom. É E isso depois aí. você foi fazer o quê? Depois do E aí, cleaner? então, aí depois do cleaner, eu consegui um emprego numa agência de turismo. Tem assim, são ônibus que ficam rodando aqui dentro da cidade, que vai levando nos pontos turísticos, né? Não sei se o pessoal tá aí conhece, mas é um modelo que a gente chama aqui de hop-on, hop-off, que você vai até o ponto turístico e aproveita o que você tiver que aproveitar lá, volta para a parada, vai vir outro ônibus e vai te pegar, entendeu? E aí você pode conhecer toda a cidade no período aí de 2 horas, que é mais ou menos o tempo que a gente tem aqui. E aí eu consegui, nessa agência de turismo, né? Até hoje eu trabalho com eles, né? Agora a gente está parado pela questão do corona, Sim. mas eu tô com eles já desde junho
desde junho, isso, então já tem quase 8 meses, né, que eu tô com eles. E eu trabalho, assim, é ficar na rua divulgando, né? A gente para os pedestres, né, os turistas, e a gente oferece o serviço de ônibus para eles, entendeu? Então, assim, como são 3 companhias aqui em Dublin, tem uma certa concorrência, né? Então, fica assim, as pessoas das 3 companhias, então você tem que ter o seu diferencial para você conseguir vender bastante, entendeu? E você tem que ficar falando em inglês o tempo inteiro, O oferecendo. tempo inteiro, é isso aí, porque assim, como eu disse, Dublin tem muita gente de fora, entendeu? Assim, principalmente na época do verão, tem muito turista, principalmente da Itália, da Espanha, de Portugal vem bastante, tem muita gente de Londres, né, do Reino Unido, né? Então, desculpa, então toda hora você tem que estar falando inglês, toda hora. Então, assim, isso é um diferencial muito grande desse tipo de trabalho, porque Que quando você está demais lavando isso! prato, você não conversa, entendeu? Agora, um Então, serviço beleza. desse Então, vamos tipo, fazer um teste com você agora, Guilherme. Vamos ai fazer. meu Deus, Você vai me vender um roupão, ropoff nesse momento em inglês. Eu sou um turista e eu sou um turista chato. Eu não vou comprar isso, mas você vai me vender. tá certo. So, hello, how are you, my friend? How's it going? Hi, Very good. Where are you from? I'm from Brazil. Okay, I suppose you speak Portuguese, but I will not speak Portuguese to you, okay? Ok. Okay, so this is our route. I'll take my leaflet here. So this is our route, okay? We have here the points, the main points in Ok, Dublin. ok. Then you can see everything here, so you can know all the main points, and you can see this in just 2 hours. So it's just 20 euro, and then you have 20, 20, 20. Ok, 20, Yeah, ok, ok. 20, 20. You have you spend just 20 euro, and then you have a audio guide, and then you can know the history about the places, Ok. and you can see everything, and you can go on and go off on the bus all the time and see whatever you want, and the things that is most interesting for you, and that's it. You can spend just a few money just to know everything. That's it. Ok, thank you. It's really But good. I don't have euro now. No, you can pay by card. Don't worry. We can do all the deals for you. Ok. Muito bom, que legal, Beleza. Tô um Guilherme. pouco destreinado porque estou mais de um mês preso em casa. Mas o inglês tá muito bom, adorei esse bate-papo. Arrasou aí. Isso aí. Eu compraria. Você me Beleza. convenceu. Tá certo. Me ensinou tudinho que eu ia fazer, me falou dos pontos turísticos, falou que eu ia ter a tradução aí, tá tudo bem, tá tudo certo. É isso aí. Muito fiado. O Pedro tá dizendo que podia fazer fiado aqui para mim. Podia fazer fiado. Ó, quando eu for para Irlanda, eu quero ganhar um ticket desse. Pô, sacanagem, Perfeito. né? Não, beleza. Vamos lá. Fala para mim, como que é seu dia a dia aí na Irlanda? Olha, meu dia a dia, em tempos normais, né, é escola e trabalho. De vez em quando a gente sai, a gente vai tomar uma cerveja no pub, vai se divertir, vai fazer uma viagem. Mas, de modo geral, eu tento conciliar na minha rotina bastante trabalho, porque, querendo ou não, a gente acaba querendo juntar uma graninha. Então, assim, eu estudo de manhã, para mim é a melhor hora para estudar, acho que a gente está com a cabeça mais fresca. É um pouco melhor para arrumar emprego também, porque querendo ou não, você pode trabalhar à tarde e à noite, esses 2 períodos juntos, né? Você não quebra os seus horários. Então, eu procuro acordar cedo, assim, procuro fazer um exercício, uma academia. Obviamente, nem sempre a gente consegue, né? Eu vou te confessar que tem dias que é duro você acordar, sei lá, 6:30 da manhã e encarar um frio aí de 5 graus, você ir para academia nisso. No calor a gente já não quer muito, né? No frio é complicado. Mas eu tento, É bem isso. sempre na medida do possível, eu tento fazer isso. E aí depois, geralmente, eu vou para a escola. Geralmente, a gente aqui, a gente acaba adquirindo o hábito de fazer uma comida assim para semana e deixar nos potinhos, né? As marmitinhas lá, tudo pronto, para a gente não perder tempo. Legal. Porque aqui tempo é dinheiro, não tem jeito. E trabalho. Acho que aqui a galera brasileira, acho que todo mundo que trabalha como brasileiro aqui sempre elogia muito a gente, porque a gente tem uma pegada
muito forte para essa questão de trabalho. Então, assim, É verdade. brasileiro, eu costumo dizer sempre que brasileiro aqui só fica sem emprego se ele quiser. A Se ele não mão de quiser obra do trabalhar. brasileiro é muito valorizada, né? Exato, E exato. muito reconhecida, né? Com certeza, com É certeza. verdade. O pessoal Assim, adora os brasileiros. isso aí, assim, até puxando um pouco, né, essa questão de reconhecimento que você falou, eu também trabalhei no McDonald's. Eu trabalhei no McDonald's por 7 meses. Cara, eu não ia poder E trabalhar em nenhum lugar que você trabalhou. eu engordei. Eu ia comer Subway a madrugada toda, ia comer McDonald's, eu ia passear de ônibus o dia inteiro, pô, eu ia me É, ferrar. não, o McDonald's, nossa senhora, eu comi muito McDonald's. Tem até a plaquinha aqui, ó, Ah com o meu lá, que nome. da hora! Que maneiro! Vai É, guardar isso de aí. recordação. Com certeza. Foram dias muito legais, assim. A equipe do McDonald's, pelo menos, é uma equipe muito legal. Na loja que eu trabalhei, fica ali no Temple Bar, né? Que é um ponto turístico, assim. Foi muito legal a experiência. E o que eu queria dizer a respeito disso, né? Que você falou de reconhecimento e tal. Eu cheguei a ganhar um prêmio lá no McDonald's, né? De funcionário do trimestre, né? Aquele famoso funcionário do mês que a gente vê aí no Brasil. Que Eu legal. cheguei a ganhar, até depois eu te mando foto e tal. E eu lembro que eu ganhei, acho que 100 euros, e foi assim na época do Natal. Caramba, eu fiquei muito feliz assim com o reconhecimento, que eu não esperava de fato, sabe? E foi assim um reconhecimento muito grande, sabe? Foi muito Pô, legal. 100 euros faz milagre, meu. O quê? Comprei um monte de coisa. Muito bom. Ainda bem que você falou disso, comprou um monte de coisa. Vamos falar quanto que é o preço das coisas por aí. Quando você vai no famoso Tesco da vida, Uhum. eu acho que é o Tesco que é o que você mais vai. Olha, o Tesco é o mais famoso, É, mas eu particularmente eu prefiro o Lidl, que é uma outra rede de mercados que O tem Lidl aqui, também é muito barato, né? que é muito barato. É muito barato, é muito Galera, para barato. quem não sabe, tanto o Tesco como o Lidl são dois supermercados de rede grande que tem. Eu não sei se é em toda a Europa, mas eu sei que tem com muita força na Grã-Bretanha, na Inglaterra e na Irlanda e aí em toda a região da Irlanda tem com muita força. Mas, se eu não me engano, principalmente o Tesco, ele é inglês, né? Ele é britânico. Exato, exato. E assim, a gente costuma brincar muito, né? A gente fala assim que todos os ingredientes que a gente compra no Tesco, a gente nomeia como Tesco alguma coisa. Tipo assim, a pizza é a Tesco Pizza. A, nu Tesco a Cola. Tesco Cola, tem a Nutella, que é a Tescotella, tem o biscoito, que é o Tescoito. Então, tudo do Tesco, entendeu? Tesco Ketchup tem tudo do Tesco, né? Que tem marca Tesco em tudo. É verdade. É, mas assim, de modo geral, a alimentação aqui na Irlanda é barato, se você for comer em casa, se você levar em consideração que você está comendo em casa. Por exemplo, um pacote de arroz de 1 quilo, você paga, sei lá, 70 centavos. É Um muito refrigerante barato. é muito barato. Um refrigerante de 2 litros da marca do mercado, né? No caso do Tesco, você paga 50 centavos. A água aí é muito barato. Água também é muito barato, é tudo muito barato, entendeu? Assim, biscoito recheado, um pacote assim enorme, é 25 centavos, entendeu? Delícia. Então, quando a gente chega, a gente perde a linha. Vou te falar que a gente perde a linha. É É verdade. complicado. E você que trabalha no McDonald's, você vai saber passar pra gente o preço. Quanto é que era um combo do McDonald's? Olha, aqui um combo daqueles mais tops é coisa de 7, 8 euros. Com batata E o... frita grande, com um lanche maior, com refrigerante grande. Só que para estudante tem uma promoção do Big Mac aqui, que é 5 euros o trio, que é batata, refrigerante e o sanduíche por 5 euros. É só você mostrar o seu cartão de estudante que você tem, né, esse desconto. Quanto que custa o transporte público aí? Olha, para estudante, é assim, a passagem normal, né, a passagem de uma ida só é 3 euros. Porém, a gente como estudante, a gente tem uma certa vantagem, que é 20 euros que você paga por semana. Todo domingo ou segunda você recarrega 20 euros e você tem viagens ilimitadas para semana. Se você quiser andar de ônibus 59 vezes por dia, você anda. Isso é uma Caramba. vantagem também, né? Você falou que você viaja bastante por aí. Eu queria que você Uhum. contasse como é que é aí o turismo para quem vive na Europa, cara. Você acordar num sábado de manhã, que tá um dia lindo, você fala: "Ah, hoje eu não vou ficar na Irlanda, hoje eu vou passar esse final de semana em Paris".
você consegue pegar aí um voo que custa, sei lá, 5 euros e você vai passar um belo de um final de semana em Paris. Não é bem assim. É fácil. É fácil, mas vamos lá. Obviamente, como assim, o intercâmbio, como qualquer viagem, você precisa ter um planejamento. Mas se você falar que no mesmo dia, não digo, você vai pagar bastante caro. Mas se você falar assim, com uma antecedência de 2 a 3 semanas, vamos pôr um mês, que eu acho que é o tempo ideal. Com um mês você consegue pegar passagens bem baratas, como você disse. Eu já tive a oportunidade de ir para Liverpool, aqui na Inglaterra, eu paguei 5 euros a ida e 5 euros a volta. Eu paguei 10 Como euros para pode? ir e voltar para Liverpool de avião. 5 euros. Muito barato. É verdade. Mas, assim, de modo geral, as passagens não são caras. Como você mesmo disse, coisa aí de 15 euros, para alguns lugares 20, 30, para lugares assim. Itália, que é um pouco mais longe, a gente paga na média de 30, 35. Mas aqui na Inglaterra, que é do lado, é coisa de 40 minutos de voo, 5, 10, às vezes 15 euros, entendeu? É verdade. Então, se vocês programar com um pouquinho de antecedência, de 3 semanas a um mês, você consegue preços muito baratos, tanto para ficar em acomodações lá. Eu lembro que quando eu fui para Liverpool, foi minha viagem mais barata, porque eu paguei 10 euros ida e volta, eu paguei 24 euros da acomodação lá em Liverpool, foi 12 euros por dia, né? Fiquei 2 noites. Você ficou num hostel? Assim, fiquei em hostel, no centro da cidade, na rua lá onde os Beatles tocavam. E assim, porra, gratificante demais. Eu fiz uma viagem de 2 dias para Liverpool, comi bem, bebi, comprei lembrancinha, fiquei em lugar legal e paguei 100 euros. Que experiência incrível, né? Quando na sua vida que você imaginou que você ia poder fazer isso e pagando tão barato, né? Nossa senhora, eu vou te falar que até uma passagem interessante, né? Eu fui com... Você tá me ouvindo aí? Que tá travado pra mim. Ah, voltou. Tô te ouvindo normal. Não, beleza. Eu fui com um amigo que ele quer ser jogador de futebol. E aí eu lembro que a gente foi para Liverpool e a gente foi conhecer o estádio do Liverpool. Ele já queria ficar no estádio. Não, e ele ficou emocionado, chorou. E aí, não sei se o Fabinho tá aí, mas um salve pro Fabinho aí. Dá um oi pra gente, Fabinho. Eu não sei o que aconteceu, que ele ficou emocionado, ele chorou, ele falou, caramba, meu sonho tá aqui, isso aqui. Eu falei, para com isso, bobeira, que não sei o quê. E depois a gente saiu do estádio, eu fiquei sacaneando ele e tal. E aí depois a gente saiu e o hostel onde a gente ficava é na rua do primeiro pub onde os Beatles tocavam. E aí a gente falou, pô, vamos lá conhecer e tal. Que demais. E aí, quando eu entrei naquele lugar, que eu vi os instrumentos que eles usavam na época, que tinha o contrato que eles assinaram na época, que tinha as fotos, assim, por tudo quanto é lugar. E aí tinha um senhor tocando lá, só voz e violão. E assim, eu toco violão, sou bastante fã de Beatles. Na hora que eu vi aquela cena, passou um filme na minha cabeça. Porque, como você disse, quando na minha vida que eu ia imaginar que eu ia ter uma oportunidade dessa? E eu lembro que eu comecei a chorar copiosamente. E aí ele começou a me zoar. Tá chorando, né? Você ficou me sacaneando quando a gente estava lá no estádio. E aí eu falei, rapaz, tem coisas que a gente não consegue segurar, né? E aí passou esse filme na minha cabeça. Quando na minha vida que eu conseguiria realizar um sonho desse tamanho, né? É isso aí. Verdade. Muito bem. Guilherme, nossa live está terminando daqui a pouquinho. E antes disso, eu queria super te agradecer, porque eu tenho certeza que a gente conseguiu tirar dúvidas aí de muita gente, de resolver o problema Irlanda na cabeça, se tinha um conflito, vou ou não vou para a Irlanda. Depois desse bate-papo com você, eu tenho certeza. Eu tô com vontade de voltar para a Irlanda. Não morei ainda aí, já fui visitar, mas eu morro de vontade de ir para aí de novo. É um país que, na verdade, principalmente Dublin, é um destino que eu, antes de conhecer, eu confesso que eu não tinha tanta curiosidade assim. Eu achava que era uma mini Inglaterra e como eu já conhecia muito a Inglaterra, eu achava que não tinha por que eu conhecer e tudo mais. E ficava nessa coisa. Quando eu conheci Dublin, cara, eu falei, cara, por que eu não vim para cá antes? Por que eu não conheci esse lugar antes? Dublin é incrível, as pessoas são demais, a cidade é uma cidade super, uma energia, um astral, todo mundo é muito feliz.
eu não sei, é uma cidade realmente mágica. Aí eu não sei Com se certeza. se o gnominho, se o duendinho da Irlanda deu um toque mágico aí, mas realmente ele tem uma coisa mágica nessa cidade. E eu queria que você, para a gente finalizar aqui, que você deixasse sua mensagem como um hashtag Viajante CI e convidasse o pessoal que ainda pensa em fazer um intercâmbio em Dublin. Então, o que eu posso dizer para essa galera que está em dúvida se vem ou se não vem, como que vem, quando vem, se preparem, se planejem e venham com quem de fato tem expertise para isso, que é a CI. Eu sou um viajante CI, eu tenho uma certa parceria com o pessoal da CI aqui e eu posso dizer com tranquilidade que é uma empresa que não vai te desapontar nesse sentido. E assim, com relação ao intercâmbio, a Dublin, o que eu posso dizer é: se tiver oportunidade, venha, porque é uma experiência extremamente enriquecedora. A gente se desenvolve muito aqui, tanto no que diz respeito à profissão, tanto no que diz respeito a sentimento, autoconhecimento, né? Essa questão de reforçar os seus valores, né? Isso é muito importante. E, assim, eu acho que o maior legado que a gente tem aqui na Irlanda é as amizades que a gente faz, as experiências de vida que a gente passa, entendeu? Hoje eu moro com 3 amigos aqui e, assim, são amigos que eu nunca tinha visto na vida, são pessoas que eu conheci aqui e que hoje já considero como irmãos para mim, entendeu? Então, assim, mandar um abraço também pro Luiz, pro Rafael e pro Thiago, são grandes amigos que eu fiz em Dublin, eu tenho certeza que vão estar sempre comigo aonde tiver, onde quiser que a gente esteja nessa vida, né? Então, acho que isso é muito importante e se eu não tivesse vindo para cá, eu não entenderia o valor disso. E é isso aí. Muito bem, demais te conhecer, que história legal, que cara forte, de coragem aí, que perdeu o emprego no Brasil, juntou o que tinha e foi embora para a Irlanda e se deu benzão na Irlanda. E É esse é o isso. momento que muita gente pode pensar nisso também. O mundo inteiro tá meio esquisitão aí com tudo que a gente está passando nesse momento. A gente sabe que isso vai passar. Muita gente no Brasil perdeu o emprego, tem muita gente aí com rescisão, com dinheiro em mãos. É o momento de você parar, pensar e mudar de vida. A Irlanda está aí para te ajudar com isso. A gente sabe que é um destino onde é extremamente receptivo para o brasileiro e com certeza você pode dar um up de carreira aí, se planejar de uma outra forma, se você pensar em ir para a Irlanda quando tudo isso passar. Agora é a hora de você se planejar e daqui a pouco você viajar. Eu tenho certeza que tanto a CI aqui no Brasil, todas as nossas lojas que estão prontas aí no ci.com.br/WhatsApp para falar com você, como a CI Irlanda também está pronta para te receber lá na Irlanda quando isso tudo passar. Seja agora no segundo semestre ou em 2021. É isso, Isso aí. Guilherme? Com certeza. E dá um recado para a galera também, que tem muita gente perguntando e tal. Quem quiser mais informações, quiser conversar um pouco sobre essa vontade de vir para cá, sobre esse planejamento, é só me chamar no meu Instagram que a gente conversa, eu posso ajudar vocês aí. Beleza? Muito bem. Que legal. Cara, obrigado. Pessoal, amanhã no Brasil é feriado, mas a gente tem live amanhã às 11 horas da manhã. Eu e a Bia Sampaio, a influencer Bia Sampaio, vai estar aqui comigo para contar para vocês. Ela também fez um intercâmbio na Irlanda e ela fez um intercâmbio também em San Diego. Então, ela vai contar para a gente qual que é a diferença de estudar na Europa, na Irlanda, e estudar nos Estados Unidos. A gente tem um encontro amanhã às 11 horas da manhã aqui do horário de Brasília para todo mundo aí acompanhar a gente. Então, vem passar o feriado com a gente. E depois do feriado, a CI é a única exclusiva que tem agora. Sabia, Guilherme? A gente tem o Safeflix para você maratonar assistindo vídeos de intercâmbio junto Muito com a bom. CI. Muito bom. Vai Sensacional. no Tesco comprar pipoca e você vai ficar maratonando aí com a gente final de semana também. Show de bola. Deixa comigo. Certo? Tchau, Tranquilo. gente. Até amanhã. Obrigado, Falou. Guilherme. Sucesso para Valeu. você aí. Um beijo Tchau, para minha tchau. mãe que chegou no finalzinho aí, hein? Cadê a sua mãe? Beth Silva Leal. Beth, um beijo, parabéns pelo filho. Cara, ó, gente boa pra caramba. Tchau, gente. Até Um beijo amanhã. para ela e pro meu pai. Valeu. Tchau. Tchau.